Vasta casa suburbana bem cuidada operava-o há 2 semanas num estado de abençoada tranquilidade de autonomia temporária. A minha namorada Chloe, de 20 anos, e eu, Liam, também de 20, estávamos a desfrutar do silêncio vazio, da soberania partilhada e da liberdade inebriante, enquanto o pai dela, David, e a mãe, a Lisa, estavam fora numa viagem de negócios planeada de um mês. As regras eram simples, o ambiente era casual e a consciência de que éramos os mestres temporários do domínio era uma emoção. Depois, o silêncio foi violentamente quebrado pela realidade brutal e inesperada do regresso solitário e precoce de Alisa. Alisa, de 55 anos, era uma mulher cujos movimentos pareciam um cálculo deliberado. A sua presença em qualquer divisão era sempre sentida como um cabo de alta tensão a passar mesmo por cima do chão. Sempre presente, sempre formidável, sempre a exigir um respeito cauteloso. Ela era impressionantemente bonita, não de uma forma frágil, mas com uma elegância madura, poderosa e controlada que contrastava nitidamente com o caos jovem, vibrante e descuidado de Chloe. Possuía uma compostura profissional formidável, quase gélida, o tipo de mulher que era implacavelmente respeitada, amplamente admirada na sua indústria e justamente temida em qualquer negociação. Eu, o namorado respeitoso, sempre mantive uma distância cautelosa, ligeiramente tímida, consciente de que era meramente o jovem ocupante temporário na vida perfeitamente organizada dela. A regra tácita, de ferro, do meu relacionamento com Chloe era manter uma distância profissional da mãe dela, evitar qualquer forma de contato visual pessoal profundo e nunca, jamais tentar ver a mulher frágil e complexa por trás da fachada de anfitriã perfeita. Mas naquela noite, a anfitriã perfeita tinha sido completamente dizimada pelo que mais tarde percebi ter sido um fracasso catastrófico e humilhação pública durante a sua viagem de negócios. A tensão na casa já não era meramente profissional ou familiar. Era agora profundamente, pessoalmente volátil, vibrando com os destroços de uma crise de vida. Eram precisamente 1h30 da manhã. A casa inteira estava submersa no silêncio pesado, úmido, de uma noite de fim de verão. Chloe estava fora a dormir há muito tempo no andar de cima, exausta por ter passado a noite a estudar. Eu estava no andar de baixo, na vasta cozinha estéril, a limpar meticulosamente os restos de um lanche noturno. Um pequeno ato de domesticidade que parecia respeitoso. Então o silêncio foi desfeito quando a porta das traseiras bateu com uma violência que me fez saltar. A Lisa apareceu subitamente emoldurada na porta da despensa, não com as suas roupas profissionais habituais, nítidas e caras, mas envolta num sobretudo de lã pesada, ligeiramente amarrotado. A sua maquilhagem normalmente impecável, sem falhas, estava ligeiramente, quase tragicamente borrada à volta dos olhos. O seu cabelo escuro, lindamente penteado, estava úmido e ligeiramente desgrenhado. Estava inegável, inequivocamente, profundamente embriagada. O cheiro repentino e forte de chuva fria, do ar da noite de licor caro de alta percentagem, uísque escocês da variedade single malt, identifiquei imediatamente, encheu instantaneamente todo o espaço da cozinha. A sua compostura formidável habitual tinha se evaporado completamente, substituída por uma vulnerabilidade crua, profunda e profundamente perturbadora que parecia fazer o próprio ar crepitar. Liam, ela arrastou as palavras, a voz baixa, mas carregando um peso inesperado e forte de emoção e fadiga. Ela usou o meu nome com uma familiaridade desconcertante, madura e possessiva que eu nunca tinha ouvido antes. Ainda estás acordado. Bom, não, pelo amor de Deus, não acordes a Chloe. Ela não precisa de ver os destroços em que a mãe se tornou. Alissa. Respondi imediatamente, o meu coração a bater num ritmo rápido, repentino e em pânico no meu interior. Endireitei-me rapidamente, adotando uma postura instintivamente defensiva e hiperalerta, tentando invocar o distanciamento respeitoso que eu deveria ter. Bem-vinda de volta, eu pensei que só vinha na segunda-feira. Deixa-me ajudar-te com a tua mala. A viagem foi interrompida. Ela anunciou as palavras arrastando-as apenas ligeiramente, o suficiente para indicar embriaguez profunda, mas não incapacitação completa. Os seus olhos estavam fixos na parede distante. Evitando os meus, ela empurrou dramaticamente o sobretudo pesado e úmido dos ombros.
Ele deslizou lentamente para o caro chão de madeira num monte escuro e encharcado. Por baixo, ela usava uma slip dress simples, preta de seda, justa e sem mangas. Uma escolha de roupa que enfatizava sua forma madura e poderosa de uma maneira completamente, absolutamente inadequada para a situação atual e o contexto familiar. A visão foi um choque devastador para o meu jovem sistema, uma qualidade proibida revelada por acidente. Ela passou por mim, instável, mas determinada, a dirigir-se diretamente ao enorme armário de bebidas feito sob medida. Ela contornou as garrafas brilhantes de vodka e vinho e, com um movimento preciso, quase praticado, retirou o uísque escocês mais escuro da prateleira de cima. Não te preocupes, Liam, continuou ela de costas para mim, deitando uma quantidade espantosa num tumbler pesado de cristal. Isto não é uma intervenção. Isto é um funeral muito privado para os últimos 20 anos da minha ambição e as últimas 2 décadas do meu casamento. E tu, como a única testemunha ainda acordada nesta casa ridícula, tens a vista privada. Ela virou-se, as costas encostadas ao balcão frio, o tumbler já levantado para os seus beijos. Os seus olhos, geralmente frios, avaliadores e desdenhosos, estavam agora arregalados, com as bordas vermelhas e cheios de uma dor desesperada, autoconsciente, que instantaneamente fez com que os meus instintos protetores ultrapassassem todo o pensamento racional e limites éticos. Ela bebeu metade do tumbler num gole praticado e desesperado. Naquele momento, ali na cozinha, meio vestida e profundamente embriagada, ela não era a mãe formidável de Chloe. Era uma mulher bonita e poderosa, completamente, absolutamente desfeita, e tinha me escolhido, o rapaz da casa, para ser o seu confessor. O silêncio que se seguiu ao longo gole de Alisa era denso, não com a tranquilidade agradável e sonolenta de uma casa, mas com o pesado aroma químico do seu desespero e do uísque escocês caro. Ela permaneceu encostada ao balcão de granito fresco. O tumbler de cristal segura frouxamente, mas firmemente na sua mão, o slip dress de seda preta parecendo absorver a luz fraca, enfatizando o contraste entre o seu poder controlado e a sua exposição crua atual. Eu sabia que tinha de me mexer, de falar, de quebrar a quietude imediata e perigosa, mas cada movimento era um risco. Acordar Chloe era uma violação da frágil confiança que ela acabara de me dar. Deixá-la sozinha era uma falha ética. Alyssa, eu disse, a minha voz baixa e firme, adotando conscientemente um tom de calma autoridade que desafiava os meus 20 anos. Avancei lentamente em direção ao balcão, mantendo uma distância respeitosa, mas necessária. Por favor, diz-me o que aconteceu. Não te preocupes com a desordem, apenas fala. Ela finalmente olhou para mim, o seu olhar desfocado por um segundo, e depois fixou-se com uma clareza desesperada e escaldante que a embriaguez muitas vezes concede. Uma clareza que era muito mais inquietante do que a sua máscara profissional. Perdi tudo, Liam, afirmou ela, as palavras curtas e afiadas, apesar do álcool. Não apenas o negócio, toda a estrutura. David vai deixar-me quando souber a extensão total do colapso. Ele casou com a CEO, não com o fracasso a beber uísque escocês na cozinha. E eu voltei para aqui porque não conseguia suportar estar sozinha num quarto de hotel com essa verdade. Ela deu outro gole ligeiramente instável. O copo tilintou fracamente contra os seus dentes. E tu, o rapaz que a minha filha traz para casa, tu és a única testemunha. Tu és quem me vê na linha de chegada de um sprint de 20 anos e percebe que corri tudo com base numa mentira. O que dizes sobre isto para entretenimento noturno? Arrisquei. Retirei gentilmente o tumbler da sua mão, um ato de intervenção não negociável. Ela não resistiu. O seu pálido aspecto estava frio e flácido. Coloquei o copo cuidadosamente no balcão, fora do seu alcance imediato. Não és uma mentira, Alyssa, eu disse, dando outro passo em frente e eliminando a lacuna desnecessária entre nós. És uma pessoa que acabou de passar por algo terrível. O fracasso não te define. Define o evento. Tu precisas de te aquecer e tens de parar de beber. A minha presença física, o meu estar no copo e o meu olhar direto e sóbrio forçaram o abandono final da sua fachada. Os seus olhos encheram-se instantaneamente de lágrimas e o seu corpo forte e elegante começou a tremer violentamente. A imensa pressão do seu controlo estava finalmente a quebrar. Estou aterrorizada, Liam, confessou ela. As palavras sussurradas carregavam todo o peso dos seus 55 anos e da sua ambição desfeita.
Nunca estive tão exposta desde que tinha a tua idade. Não sei como funcionar sem a estrutura. Não olhes para mim. Eu tenho de olhar para ti, insisti a minha voz a descer a um quase sussurro, igualando a urgência do momento. Eu sabia que estava agora totalmente imerso na transgressão porque, se eu não o fizer, vais tentar desaparecer. Tu és a mãe da Chloe e és uma hóspede nesta casa, e eu estou aqui. Deixa-me ir buscar-te um cobertor. Virei-me rapidamente, pegando num cobertor grosso da sala de estar. Quando voltei, ela não se tinha mexido. Aproximei-me dela e, com uma lentidão deliberada e cuidadosa, enrolei o cobertor à volta dos seus ombros. Ao apertar o material, as minhas mãos jovens e firmes ficaram por um momento perigoso e suspenso sobre a seda fresca e suave que cobria os seus ombros. O contacto foi breve, protetor e avassaladoramente, sensível. O cheiro cru de álcool e jasmim intensificou-se no espaço fechado do cobertor. Ela soltou um longo suspiro, recostando-se ligeiramente contra o balcão frio, permitindo que o cobertor e a minha proximidade breve e intensa segurassem o seu corpo estilhaçado. És demasiado gentil, Liam, murmurou ela, o rosto agora ligeiramente escondido pela sombra do balcão e pelas dobras do cobertor. Demasiado gentil para esta casa e demasiado gentil para mim. O limite não tinha sido apenas atravessado, tinha sido permanentemente apagado pela convergência do seu desespero e do meu instinto protetor. O pesado cobertor de lã, destinado apenas a fornecer calor físico, servia agora como a última camada fina e inadequada de separação entre o profundo desespero de Alisa induzido pelo álcool e a minha consciência aguda, fria e sóbria. As minhas mãos jovens e capazes tinham acabado de se afastar dos seus ombros cobertos de seda fresca, mas a marca inegável do contacto. A textura suave e cara do slip dress sob a lã áspera permaneceu vividamente nas minhas palmas, um fantasma do proibido. Ela ainda estava pesadamente encostada ao balcão de granito frio, o cobertor, um casulo temporário, um símbolo profundo da mulher sofisticada reduzida à necessidade elementar. És demasiado gentil, Liam, repetiu ela. As palavras abafadas e densas com lã e autocomiseração. Demasiado gentil para esta casa estéril e transacional, e demasiado gentil para mim. Devias estar lá em cima, seguro com a Chloe. Esse é o teu contrato seguro estabelecido aqui. O meu contrato esta noite é garantir que a minha anfitriã não sofra sozinha nem se magoe. Alissa, contestei, a minha voz baixa, firme e surpreendentemente ressonante, com uma autoridade que parecia inteiramente imerecida pelos meus 20 anos. Eu não me afastei. Mantive a proximidade perigosa necessária, desafiando as regras familiares. E neste momento, isso significa manter-te direita, acordada e a falar. O que mais perdeste? Diz-me o resto da estrutura que desabou, não apenas a fachada. A sua cabeça moveu-se ligeiramente contra o balcão frio, uma indicação silenciosa da sua rendição exausta à minha exigência. Ela começou a falar novamente, a voz lenta, hesitante, marcada por uma mistura palpável de vergonha profissional e o entorpecimento emocional do uísque escocês. Ela não falou de números de negócios ou estratégia corporativa. Falou da profunda traição pessoal, de como a sua parceira feminina mais confiável, uma mulher mais jovem do que a sua filha, tinha orquestrado impiedosamente a sua queda pública e de como David se tinha preocupado mais com a percepção do mercado e as consequências financeiras do que com a sua devastação pessoal e agonizante. Ela confessou a solidão esmagadora e paralisante de regressar à casa vazia e demasiado perfeita, sabendo a ruína humana que agora representava. Falou do seu medo paralisante de se tornar irrelevante. Um medo que para uma mulher do seu poder e conquistas sustentados era uma vulnerabilidade profunda e nua que ressoava com as minhas próprias ansiedades juvenis. Eu ouvi atentamente, fixo no local, oferecendo o bem mais raro para uma mulher como ela. Atenção masculina sem julgamento, focada e com toda a atenção. Eu estou deliberadamente a testemunhar a morte da sua persona cuidadosamente construída. Percebi o pensamento afiado, estimulante e eticamente aterrorizante. E estou a usar a minha sobriedade, a minha juventude comparativa e a minha posição como o rapaz da casa para reivindicar uma qualidade que é absoluta, fundamentalmente proibida. Tornei-me o seu suporte estrutural e não posso recuar. A imensa pressão emocional e física finalmente tornou-se demais para o seu corpo de 55 anos.
As suas pernas devem ter finalmente cedido porque, com um pequeno suspiro, um som de rendição pura e indefesa, o seu whale começou a deslizar verticalmente pelo balcão frio. Eu agi instantaneamente, sem pensar conscientemente, o meu instinto protetor a anular todos os limites éticos e familiares que eu conhecia. Ajoelhei-me imediatamente e agarrei-a antes que pudesse atingir o chão duro. Os meus braços envolveram imediatamente e firmemente a sua cintura. O meu rosto pressionado contra um cobertor de lã grossa e a seda sedente por baixo. O contacto foi sólido, necessário e avassaladoramente intenso. Eu estava a apoiar inteiramente o peso morto da mãe de Chloe, uma matriarca profissional e poderosa reduzida a depender completa e desesperadamente do rapaz de 20 anos na sua cozinha. A sua cabeça repousou pesadamente no meu ombro, o cheiro fraco e inebriante de jasmim e o uísque escocês forte a assaltar os meus sentidos. Ela não se debateu, não estremeceu, nem resistiu. Ela simplesmente aceitou o apoio, permitindo que a totalidade do seu peso físico e emocional fosse transferida para a minha estrutura jovem e forte. Eu podia sentir a definição nítida das suas formas através da seda e a pressão do seu seio contra o meu tronco. Não consigo sentir as minhas pernas, Liam, sussurrou ela no meu ombro, as palavras mal audíveis, marcadas pelo desespero profundo dos verdadeiramente exaustos. Não consigo aguentar-me mais. A estrutura desapareceu. Eu seguro-te, Alisa, respondi a voz rouca, as minhas mãos firmes e não negociáveis na sua cintura. A qualidade crua da posição, a apoiá-la, a segurá-la tão perto, sabendo o desespero da sua rendição, enviou uma onda feroz de adrenalina protetora e algo muito mais primitivo e proibido a subir através de mim. Eu não te vou deixar cair, está segura, mas precisamos de te levar para o sofá, não para o chão. Ajuda-me a levantar. Os meus braços estavam firmemente apertados à volta da cintura de Alisa, a apoiar o peso total, devastador e inteiramente inesperado dos seus 55 anos de fracasso profissional e profunda embriaguez. O momento permaneceu suspenso, uma eternidade definida pelo contato cru e apertado do seu corpo contra o meu. Ela estava completa, absolutamente dependente de mim, o rapaz que deveria ser um acessório temporário e irrelevante na vida da sua filha. Ajuda-me a levantar, Liam, repetiu ela, a voz um apelo, densa com vergonha, necessidade e os últimos vestígios da sua dignidade profissional. Preciso de sair do chão, não posso ser encontrada aqui. Com um esforço imenso, cuidadoso e lento, iniciei o movimento, movendo ambos para uma posição de pé. As minhas mãos mantiveram o seu firme, constante e não negociável aperto na sua cintura, mantendo o cobertor seguro à volta do seu corpo em colapso. Os nossos eus estavam pressionados um contra o outro, a minha altura, a minha força jovem e a minha sobriedade fornecendo a estabilidade crucial e única de que o seu estado comprometido precisava desesperadamente. Eu senti o batimento cardíaco fraco, frenético e vulnerável contra o meu torso, através das camadas de seda e lã. A viagem do balcão de granito até o sofá longo e macio da sala de estar, a apenas 3 metros de distância, pareceu uma maratona silenciosa, privada e profundamente ilegal. Cada passo era uma negociação cuidadosa contra o seu peso morto repentino, a sua massa inteira a deslocar-se pesadamente contra mim. Ela encostou-se inteiramente ao meu ombro, a sua respiração, suave, perfumada com jasmim e o sabor metálico persistente de uísque escocês caro. Uma presença física no meu pescoço. Naquela proximidade intensa, a pura realidade do seu corpo maduro e poderoso tão perto do meu era uma mistura avassaladora, potente e proibida. Este é o verdadeiro perigo ético, percebi, caminhando em câmara lenta pelo tapete de pelo grosso da sala de estar. Não a queda em si, mas a dependência que ela gera. O facto de eu estar disposto, desesperado até, para o assegurar, e o facto de ela estar completamente disposta a ser segurada. Este nível de qualidade física e emocional é não negociável, irreversível. Eu sou agora um ator permanente, poderoso e secreto no mundo privado dela. Um facto que nunca sairá da sua memória. Finalmente chegamos ao sofá. Eu guiei-a lentamente a pousá-la nas almofadas profundas com cuidado meticuloso. Eu não me afastei imediatamente. Ajoelhei-me à frente dela,
o meu rosto perto do dela, a aconchegar o cobertor firmemente à volta das suas pernas e torso, completando o casulo protetor. As minhas mãos ficaram brevemente, firmemente, protetoramente nos seus ombros cobertos. O silêncio rugiu à nossa volta. Ela olhou para mim, os vestígios da clareza induzida pelo álcool ainda visíveis nos seus olhos, substituindo claramente a geada profissional habitual. Estavam arregalados, escuros e cheios de uma gratidão adulta, profunda e aterrorizante, que parecia que um rapaz não tinha o direito de receber. Devias ir embora agora, Liam, sussurrou ela, a voz mal um fio. Uma última tentativa de impor o código ético. Volta para o Bora Chloe. Vai para o teu lugar seguro. Finge que isto nunca lá aconteceu. Pelo bem de ambos. Eu não consigo fingir que isto nunca lhe aconteceu, Alisa. Respondi a verdade simples e absoluta, proferida com a convicção de um homem com o dobro da minha idade. Eu não desviei o meu olhar do dela. Eu vi-te quando a da estrutura desabou completamente. Eu suportei o peso e segurei o peso até estar segura. Não contarei a Chloe, mas tu e eu ambos sabemos a nova verdade permanente desta casa. Nós partilhamos este silêncio agora. Estendi a mão e afastei gentilmente uma mecha escura e úmida de cabelo da testa dela. Um gesto deliberado e terno de cuidado que cruzou firmemente, irrevogavelmente a linha final do respeito familiar e estabeleceu um vínculo, adulto, privado e pessoal. A minha juventude foi a oferta, e o desespero dela foi a aceitação. Está segura agora, confirmei, a voz baixa e firme, uma ordem consciente. Precisas de descansar. Eu estarei na cozinha. Não te deixarei sozinha até adormeceres. Eu sou o anfitrião esta noite. A Lisa fechou os olhos e um pequeno, quase imperceptível tremor percorreu seu ser. Uma descarga elétrica final de tensão. Ela simplesmente aceitou os termos da